Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com mais uma live aqui do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. Já me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Alex, eu sou enfermeiro aqui da RAPS de Fortaleza e sou membro do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. E dando continuidade, às lives que nós tínhamos planejado fazer nesse mês de maio, em alusão a 18 de maio, a um mês em que as lutas elas ficam mais intensas, pelo menos a alusão a isso. Então vamos fazer hoje essa live com o tema que é uma pauta muito importante, aqui para o nosso movimento. E o tema é Luta Antimanicomial, reflexões sobre o confinamento manicomial nas instituições asilares. Certo? Só marcar aqui o tempo que a gente está começando, considerando que as lives do Facebook elas têm um tempo limitado, e a gente precisa otimizar esse tempo o máximo possível, tá certo? Então, assim, como eu estava dizendo, vou fazer aqui uma breve introdução para a gente estar entrando no assunto. Já já a gente vai convidar as três pessoas, como eu estava falando, é uma pauta muito importante do movimento, tanto para o movimento quanto para a sociedade como um todo, porque nós ainda convivemos com hospitais psiquiátricos e outras instituições com características asilares, das quais a gente considera que são grandes barreiras, por exemplo, para o tão almejado cuidado em liberdade, que é o nosso principal objetivo, e também a única forma de cuidar das pessoas que nós consideramos que faz sentido. Então, assim, nós convivemos com um cotidiano de lutas que, se não forem travadas por todos, não só a gente do movimento que está mais ativo, nós sempre teremos os manicômios e suas diversas manifestações na sociedade como destino. E eu creio que não é isso que ninguém quer. Certo? Então hoje nós teremos três convidados super especiais, e que fazem parte da trajetória de luta aqui no Ceará. Eu vou apresentar os três, um deles é o Rafael Baquite, que é redutor de danos e psiquiatra. Temos a Núbia Caetano, que é a psicóloga do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial e tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva da Escola de Saúde Pública do Ceará. E nós temos também a Márcia Cabral, que é assistente social, ela também é do movimento, do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial e que atua em diversas frentes que dialogam com a saúde mental e direitos humanos, certo? Então, assim, para a gente dar início aqui, ao nosso debate, que é tão importante, eu vou iniciar aqui com o querido Rafael Baquite. Vou convidá-lo aqui para estar entrando. Guardar aqui ele entrar. Salve, O salve. Rafael, Salve. salve, boa noite. Boa noite. O Rafael é um querido nosso, Eu tive o prazer de trabalhar com ele um período breve, mas foi um período de grande aprendizado, Eu acho que ele sabe disso. Foi muito bom compartilhar o cenário, de atuação por um tempo. Estamos na luta ainda. Muito Passa a bom, palavra. companheiro. Coisa maravilhosa. Agradeço. Dizer para você também que foi um tempo maravilhoso assim, trabalhar contigo, trabalhar com esse enfermeiro de luta, de lutas, porque são Isso. várias lutas, né, Alex? Lutas, pelo Uhum. SUS, a luta antimanicomial, a luta pela reforma da política de drogas, pela redução de danos, pelos direitos humanos, E, de fato, um Isso tempo muito mesmo. bom, né? E, e uma honra estar aqui contigo, nessa live que é do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, cheio de gente massa, uma galera de muita luta, Então, tenho aí o privilégio de ter contato com essa galera do Fórum Cearense já há alguns anos, e acompanhando não só o quanto que essa luta é necessária, mas o quanto que essa luta é difícil, A gente vem aí do Brasil há muitos anos já na peleja, de acabar com os manicômios, mas os manicômios, continuam, Mandar um abraço aqui, ó. Tô vendo aqui Dani. Dani é uma grande ativista dos direitos humanos, Rodrigo Walter, nosso cantor do Bloco Doido é Tu. Beijo, Fausta. Marcionília, minha terapeuta, Essas lives são, Vitor, um amigo querido lá do Rio Grande do Norte.
essas lives elas são maravilhosas porque, né, Crispim, né, pô, seu Crispim presente, né, nossa referência, né, nossa voz, né, é, que não só alguém que vem aí do lugar, né, de que se foi cuidado para depois se tornar, né, não só um grande protagonista na luta, mas o nosso artista, né, de uma arte linda, maravilhosa. Então, assim, é muito interessante esse movimento das lives, porque em meio ao confinamento a gente vem conversar. E vem conversar, encontrando com um monte de gente querida, distante, o pessoal solta uns coraçõezinhos aqui do lado, é bonito de ver, né? Agora mesmo acabou de entrar aqui na live, é o Natan, né? É o Natan, ele é o recepcionista do Capizadê, onde eu trabalho, né? Lá em Calcaia, né? E aí, nessa pandemia, o Natan é a linha de frente da linha de frente, né? Ele é quem recebe as pessoas, né, quando chegam lá, no primeiro momento, e como recebe bem, né? Nessa posição muito mais delicada, né? De Uhum. receber uma pessoa que você não sabe se está sintomática, né? Então, eu queria, Colaboradores assim, importantes. né, te agradecer, amigo, de a gente estar aqui, né? Ter a oportunidade de estar conversando com você, né? Tô vendo aqui Gustavo, né? De Omolu, né? Salve, salve, irmão. Cida Souza, né? Grandíssima educadora social lá do Centro Cultural Bom Jardim. Então é muito legal porque esses momentos eles acalentam o coração, aquecem o nosso coração, né? A gente vem aqui falar das nossas experiências, das nossas histórias e a gente eu costumo terminar as lives empolgado, mas excitado. Acho que ajuda até a cultivar um pouco da esperança, né? E importante para falar disso, começar falando, né, dessa esperança, né, e dessa força que as lives têm nos dado, porque é um tema muito difícil, é um contato, né, um contexto tão difícil. Como é que a gente faz para acabar com os manicômios e não só com os manicômios? Né? A questão não são só as instituições manicomiais. A questão é o pensamento manicomial, né? Uma cultura, né, manicomial. Né? Para, inclusive, enfatizar isso, Alex, eu não sei como é que você pensou aqui, se a gente vai conversando, eu faço uma fala aqui, depois a gente interage, acho que é isso mesmo? Isso, você faz uma fala, a gente vê se alguém tem alguma colocação, alguma Alguma questão? pergunta. Isso, Perfeito. A gente está disponibilizando assim, uns 15 minutinhos para ti, tá certo? Sendo que tu Certo. já pegou uns 5, viu? Então, assim, Mas é só isso mesmo. agradecendo. Tá, massa. Né? Eu quero começar, então, falando sobre as pessoas que eu consigo me lembrar aqui, né, que foram para o manicômio por necessidade social delas e que depois sentiram falta do manicômio. Né? Então, assim, a gente vai falar do fim dos manicômios, da cultura manicomial, e na expectativa que feche logo os manicômios, porque aquilo não é lugar adequado para tratar ninguém. A gente sabe que não precisa de hospital psiquiátrico, todas as demandas de saúde mental, por mais graves que sejam, elas poderiam ser tratadas em CAPS 24 horas, em leitos psiquiátricos do Hospital Geral, né? Então, eu vivi em Iguatu, eu tive a honra, né, o privilégio de viver em Iguatu de 2014 a 2017, uma experiência antimanicomial plena, né, em que chegamos aí a zerar os encaminhamentos para o manicômio, né, e o município todo dando conta de sua demanda de saúde mental. Então a gente sabe que o manicômio ele não é necessário e que ele precisa acabar, porque o manicômio ele reproduz várias formas de violação, né, e de violência contra as pessoas. Porém, esses manicômios seguem, né? Não só os antigos, que agora são chamados de hospitais psiquiátricos, mas os novos manicômios também, né? Que são as comunidades terapêuticas, né? Que são as instituições que já que surgiram muito tempo atrás e que agora têm um protagonismo no tratamento de pessoas, no tratamento, né? De pessoas que têm problema com o uso de drogas, né? É, algo talvez até mais complicado, assim, algo mais esdrúxulo, né, do que é o manicômio tradicional. Porque o manicômio tradicional é uma história que vem de Philippe Pinel, né, lá de 400 anos atrás, na França, né? Ou seja, sempre se prendeu à loucura e no início o Pinel prendeu as pessoas para estudar. Ou seja, antes era queimado na fogueira vivo, né?
prender foi o primeiro ato de humanidade com a loucura. Olha o tamanho do buraco que a gente está metido quando a gente vai falar de manicômio e cultura manicomial, né? Agora, avançamos muito no Brasil. No ano passado, fizemos 30 anos da Carta de Bauru, né? O movimento da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica avançou, fechamos grandes manicômios, aqui mesmo no estado do Ceará, de quando eu comecei a residência, que foi em 2011, menos de 10 anos para cá, fechamos a maioria dos hospitais psiquiátricos de Fortaleza, né? Não existe mais Miri Lopes, não existe mais São Gerardo, nem Suriano, nem IPC. Ótimo, né? Mas ainda temos 3 manicômios ali, né? Muito fortes, e temos os novos manicômios, comunidades terapêuticas, né? Mas o que chama muito a minha atenção é quando eu atendo, por exemplo, uma senhora que mora lá no Bom Princípio, lá da Caucaia, e essa senhora, ela me diz assim: eu tô com tanta saudade de voltar para o hospital psiquiátrico, né? Mas por que, senhora? Não, porque lá pelo menos eu tinha companhia. Lá pelo menos eu tinha as refeições e a comida era boa, né? Que mundo é esse que a gente vive, que as pessoas sentem saudade do manicômio, né? Eu atendo as pessoas que estão internadas em comunidades terapêuticas, um tratamento totalmente obscurantista, um tratamento, né, que não funciona, ineficaz, violador, né? E quantos irmãos eu não atendo, né, que foram para a comunidade terapêutica porque era a única forma de sair da rua, porque não tem leito de abrigamento, não tem política de habitação, né, no país para ajudar as pessoas que vivem em situação de rua. Então, se uma pessoa que vive na região metropolitana de Fortaleza, que vive em situação de rua, ela quer sair da rua, ela acaba tendo que ir para um manicômio, né? E aí, no caso, os manicômios mais fáceis de entrar são as comunidades terapêuticas, né? Porque é só você dizer que você é drogado, que você tem problema com droga, que o seu lugar lá está garantido, né? Então, que sociedade é essa que nós vivemos, em que os manicômios têm ainda um protagonismo tão grande, têm uma importância, e não só por uma questão de poder. As próprias pessoas que são violentadas no manicômio sentem saudade do manicômio. Então, a gente não pode ficar achando que o problema é o manicômio, porque o manicômio já começou a ser desmontado, ele já começou a ser fechado, e tem pessoas sentindo falta do manicômio, né? Então, precisamos contextualizar. As coisas vão muito mal. A nossa sociedade alcançou uma situação de caos e barbárie. A nossa sociedade alcançou uma realidade, né, de estados que fazem políticas de extermínio, né? A necropolítica, né? Um estado como o nosso, né, que se deflagra, ainda mais numa pandemia como essa, o racismo estrutural, o apartheid social no Brasil, né? Então não dá para a gente conversar só sobre o manicômio sem entender que sociedade é essa em que os manicômios ainda existem e os manicômios ainda são acessados, né? E para algumas pessoas até mesmo queridos, né? Como uma única, né, solução para aquela pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Então isso é muito triste, né? E ainda mais quando a gente vê que as pessoas já não passam mais tanto tempo no manicômio como antigamente, né? Ou seja, acho que a reforma psiquiátrica ela conseguiu trazer um avanço, né, no pensamento mesmo do senso comum da população brasileira. Acho que hoje a pessoa pode morar no interior, em qualquer lugar, né? E o cidadão, a cidadã brasileira já sabe que o seu parente que tem um diagnóstico de esquizofrenia, ele não necessariamente precisa ficar internado por muito tempo. Ele pode ir até para um manicômio, mas o pessoal já sabe que não vai deixar ele morando lá, como acontecia, né, pouco tempo atrás, né? Então, assim, até mesmo a estrutura do manicômio tradicional, né, houve uma redução de danos, né? Existe, por exemplo, comissões de revisão de internações psiquiátricas, então o Ministério Público está em cima, vai lá, fiscaliza, não pode ter morador, né? E aí a reforma veio avançando por tanto tempo, até que a gente viveu aí um golpe político no Brasil, né? Esse golpe em 2016. A gente sabe que foi um golpe justamente pelo projeto político, né, que toma conta do país. E na saúde mental isso é muito esdrúxulo, né? Isso é muito caricato, porque a gente vinha com a política de saúde mental, né, focada no antimanicomial, na redução de danos, e de repente entra um governo que valoriza o manicômio, que quer aumentar e faz aumentar o repasse
de verba para os manicômios, né? E para as comunidades terapêuticas, novos manicômios, né? Então, acho que é muito importante nessa conversa hoje a gente não falar só sobre a situação de quem está internado dentro do manicômio e o que é estar lá, mas a gente falar do pensamento manicomial, né? Como os próprios CAPs acabam reproduzindo essa cultura manicomial, né? De como as pessoas vão para o CAPs e começam ali a ser levadas, né? Os profissionais, os gestores, os usuários, os familiares, todo mundo arrastado por uma maré de medicalização da vida, né? Por o biopoder tomando conta, né? E dizendo que as pessoas são doentes mesmo e tem que tomar remédio mesmo, né? Então não vai mais para o manicômio, mas fica indo para um CAPS em que o que a pessoa vai fazer lá é principalmente ter atendimento médico e tomar remédio. Isso é um novo manicômio também, né? E a gente tem que ficar atento, né? E ao mesmo tempo ter muito cuidado, porque foi de propósito, né? Muitos gestores têm o interesse de subfinanciar a saúde mental, de deixar que os CAPs, né, fiquem com dificuldade, porque as dificuldades no CAPs são várias, além da precarização do trabalho, né, há uma dificuldade estrutural, as equipes muito reduzidas, né, os serviços todos funcionando, Alex, sem uma supervisão clínica institucional. Qual é o serviço de saúde mental hoje em dia que a gente conhece, que tem uma boa educação permanente, uma boa supervisão clínica institucional? Quase que inexiste, eu não conheço, né? Como é que uma equipe vai fazer um melhor trabalho? Como é que se avança no processo de reforma psiquiátrica? Não, o CAPS acaba virando um novo manicômio e aí eles, poderosos, têm um argumento a mais para dizer que não funciona, para dizer que fecha, né? Tá vendo aí, ó, montou o CAPS, né? Tá vendo aí, né? De repente pega aqui o meu discurso, tá vendo aí, ó? Até o cara quente manicomial tá dizendo que o CAPS é manicômio também, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado de como a gente faz essa crítica. Mas acho que a gente está num momento muito bom no Brasil, no sentido de politização. Eu acho que está melhorando, né? As pessoas estão mais politizadas, estão se interessando mais por política, né? Eu tenho falado nas lives brincando que assim, agora é a hora de começar a discutir religião e política no Brasil, né? Foi a vida toda dizendo que isso é coisa que não se discute e agora a gente está vendo a necessidade de conversar sobre isso. Porque o projeto fundamentalista religioso vem avançando no Brasil a galope e está no poder, né? E a política é tudo. Tudo é política. E a galera viajando na maionese, que não quer falar sobre política, ou que, eu não gosto de política, quando, na verdade, absolutamente tudo na sociedade, né, é política. Então, acho que é um momento oportuno. A sociedade está vendo, por exemplo, que o SUS é super necessário, né? Acho que a galera agora está vendo que o Estado mínimo, né, é um crime, né? A ideia de um Estado mínimo é uma ideia criminosa, é uma ideia de matar gente, é uma ideia de exterminar gente. Tanto é que não se fala mais sobre isso. Você já prestou atenção? Que não tem mais ninguém do próprio governo defendendo Estado mínimo? Não tem, meu amigo. Porque em tempo de pandemia não tem Estado mínimo, né? Então, acho que é um momento interessante e a gente deve estar conversando com as pessoas, pensando não só no manicômio instituição, mas pensando no pensamento manicomial, né? Na colonização, do quanto que somos colonizados, né? Do quanto que existe um biopoder vigente controlando os corpos, né? Direcionando os profissionais a trabalhar de forma tecnicista, a serviço da indústria, né? E com todos esses vieses. Imagino que os 15 minutos já foi, né, Alex? Tá terminando agora. Você tá cravando os 15. Mas... Assim, Baquite, né? Você traz muitas provocações, né? Como você mesmo disse no início da sua fala, esses encontros, né, que as lives promovem, elas não deixam de ser, né, um cultivo da esperança, né, e um alento nesse confinamento que a gente está, né, e esse confinamento, ele também tem um sentido simbólico, né, das coisas, né, que nem quando, por exemplo, você traz essa questão das práticas, né, das práticas manicomiais, né, das concepções manicomiais, que inclusive elas avançam para além das estruturas, né, das estruturas físicas, né, do próprio hospital psiquiátrico em si, né. E você também trouxe algumas questões relacionadas às CTs, né, as comunidades terapêuticas,
que se travestem, né, de locais adequados para o atendimento das pessoas, quando na verdade a gente já sabe, né, uma grande parte das pessoas já sabem que não são locais de fato adequados para estar fazendo abrigamento e acolhendo ninguém. Mas aí vem justamente isso que você trouxe, que é um questionamento muito importante que a gente precisa de fato estar pensando, que por que as pessoas ainda procuram esses locais, né? Existe uma razão, existe um motivo, né? E isso traz reflexões para a gente. Eu espero que isso esteja suscitando nas pessoas que estão aqui nos assistindo, tá certo? Bakit, eu te convido a, se possível, né? Eu sei que você tem a sua agenda, se possível você ficar até o final, que aí a gente vai tentar colocar algumas considerações finais de vocês que estão como convidados dessa live, tá certo? Tá bom, tá joia. Aí agora é hora de eu sair, é isso? É, isso mesmo, que eu vou convidar agora outra pessoa. Beleza. Agora vamos convidar aqui a Núbia. Cadê a Núbia? Pronto, agora a gente vai convidar aqui a Núbia, né? Como eu falei no início, ela é psicóloga, né? Ela é do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial e atualmente está na tutoria do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva da Escola de Saúde Pública do Ceará, né? Núbia, boa noite, né? Que prazer estar Boa te vendo, noite. né? Faz um tempo que a gente não se vê, somente, né? Pois Estamos nesse agora, afastamento, nesse distanciamento, então vamos aqui trocar umas agora ideias, os né? nossos encontros virtuais. Pronto, Núbia, você tem aí Também um. Eu vou fazer assim, certo? Quando eu fiz. levantar essa canetinha aqui, é porque tá faltando 1, 2 minutos, que é para ajudar na Ah, conclusão, tá. tá certo? Pode ficar à Ok, vontade. obrigado. Obrigado pelas propostas das lives. Eu não pude participar da construção, né, por conta da Covid, que ela também chegou para mim, mas assim, eu achei louvável os temas, as pessoas, os convidados. Queria agradecer muito o coletivo do Fórum, que o Fórum não é só eu, Alex, Ronaldo, é um coletivo grande, que hora se junta mais, que hora se separa, mas nunca deixa de pensar a luta antimanicomial e como a gente vai enfrentar, né, esses desafios que estão postos, né? Pegando um pouco do gancho que Rafael já trouxe, né, traz algumas provocações bem interessantes para a gente pensar, né, nessa instituição que ela não é só a física, mas que também ela é formas de pensar, né? É interessante que a gente reflita que o confinamento manicomial, assim, a gente às vezes fala que nós estamos no isolamento, e aí as pessoas estão tendo contato que o isolamento não é uma prática muito terapêutica, para não dizer que não é nada terapêutico, né? O isolamento social. Mas o confinamento, o qual a gente está refletindo ainda, que infelizmente nós ainda temos que refletir sobre ele, porque mesmo com todo o aparato legal que a gente tem, a Constituição Federal, a Lei 10.016, a Convenção sobre o Direito das Pessoas da ONU, né, a Lei Brasileira de Inclusão, mesmo depois desse aparato todo, né, a Constituição dizendo que as pessoas são livres, têm direito de consentir ou não tratamento, mesmo assim as pessoas ainda são confinadas em instituições asilares, né? Então, assim, a gente ainda estrutura, né? O confinamento, ele ainda é a forma que a gente estrutura, né? Para cuidar de pessoas que a gente acha que não tem condição, porque elas não têm autonomia, né? Os indesejáveis, os improdutivos, as pessoas que, ora, podem estar em asilos, porque o confinamento manicomial realmente não está só no hospital psiquiátrico, pode estar no orfanato, pode estar no asilo, pode estar num grupo que se fecha para refletir sobre questões religiosas, os conventos, os seminários religiosos, pode estar e fortemente estar na prisão, né? Então, quando a gente fala do aparato, é porque as instituições ainda vigoram de uma forma muito forte e é como se a sociedade não conseguisse vislumbrar que ali não tem nenhuma civilização. Então, o que é o norte do confinamento manicomial? Qual é o horizonte do confinamento manicomial para as pessoas? Né?
é a privação de liberdade, é a anulação do eu, é tratamentos forçados, né? Enfim, é a privação de liberdade, tratamento forçado e a negação da singularidade, da individualidade das pessoas, é o que estrutura o pensamento e é o que estrutura as ações das pessoas que vislumbram o confinamento como uma forma de cuidar dessas pessoas. Então, sob o pretexto de cuidar, se confina, né? Apesar de todo o aparato legal que a gente tem na sociedade, dizer que isso não é uma forma humana, digna de você cuidar de ninguém, né? Enfim, então a gente tem sim uma instituição, temos várias instituições totais ainda no nosso país, né? Mas a gente também precisa refletir sobre o nosso pensamento manicomial. Sempre temos que estar refletindo sobre ele, né? E assim, a gente hoje vive e vivencia muita ainda violação de direitos, né? Mas dentro dessas instituições manicomiais, dentro dessas instituições fechadas, né? A tortura física, ela acontece de forma explícita, né? A falta de dignidade para as pessoas que ficam lá, né? A exemplo do que tem no relatório mais recente que a gente tem, porque a gente não pode dizer que as grandes violações eram dos antigos hospitais psiquiátricos, que não é, né? A gente tem um relatório de 2018 que aponta para várias violações, as mesmas que foram identificadas na década de 70, no final da década de 70, quando se começou a trazer à tona as grandes denúncias, né, de violação de direito. Então, o que é que a gente ainda percebe nesses locais, né? Ambientes sujos, condições precárias de higiene, inclusive que influencia diretamente hoje, por exemplo, na condição que hoje nós estamos, né? Então, assim, tem lugares que o relatório aponta, né? Lugares, porque assim, a gente não vai citar aqui todos os hospitais, porque foram 40 instituições inspecionadas, né? E um terço dos hospitais psiquiátricos foram inspecionados, né? De 17 estados do Brasil, em 5 regiões. Então, a grande maioria dos hospitais, nesse relatório, ela foi considerada com condições precárias de conservação e manutenção, higiene e limpeza ambiental, que são fundamentais, por exemplo, a prevenção de doenças, né, e controle de doenças infecto-contagiosas, não existem nesses locais, né, inclusive favorecendo, né, uma contaminação em massa, porque eles ficam lá, né, internados, e a gente traz, inclusive, denúncias de que essas instituições, né, elas não têm condição de tratar pessoas com esses quadros, né, mas continuam internando. E o pior, como as CTs, as comunidades terapêuticas, ainda proíbe, porque uma portaria mais recente do Ministério da Cidadania proíbe, inclusive, a saída das pessoas que estão em permanência nas comunidades terapêuticas, mesmo que elas tenham sintomas de respiratórios, né? Da síndrome respiratória. Enfim, então a gente percebe claramente que, enquanto a gente está se amparando na legislação 10.016 para ampliar a rede, mesmo assim a gente ainda tem, mesmo com esse avanço, a gente ainda tem um retrocesso e um descaso e um descuido ainda muito grande com boa parte dessa população que utiliza esses leitos, né? Esses leitos psiquiátricos. Então, assim, eu sei que a gente precisa ainda trazer o confinamento manicomial para o debate, porque realmente ele não é propriedade, nunca foi da instituição hospital psiquiátrico, mas ele é um dos grandes representantes de violações para as pessoas que têm sofrimento psíquico, né, no nosso país. Então, a gente não pode deixar de discutir isso e, em plena pandemia, né, trazer à tona que é nesses lugares também, nesses locais de cuidado, né, pretensamente de cuidado, onde as maiores violações estão acontecendo, né, como as comunidades terapêuticas, como os hospitais psiquiátricos, e por mais que eles sejam humanizados, entre aspas, mas as suas condições físicas, a sua hotelaria para essas pessoas, elas são desumanas e elas degradam a dignidade dessas pessoas, porque elas violam direitos básicos, né, como uma boa higiene, como a escolha da alimentação, como o direito ou não à recusa ao medicamento, receber ou não visita. Então, tudo é controlado pelo saber dos profissionais de saúde. É eles que decidem, eles que determinam, né? E aí a gente
também eu queria trazer um pouco a discussão, né? Não é nem uma discussão, são recomendações do Conselho Nacional de Saúde. Elas necessariamente estão sendo cuidadas nessa atual situação de epidemia da Covid, né? E aí essas recomendações, inclusive, estão expressas na recomendação de número 40, né, do Conselho Nacional de Saúde, para que a gente faça uma articulação com o sistema de justiça para reavaliar se essas pessoas que estão internadas de forma involuntária ou compulsória em hospitais psiquiátricos, né, se elas realmente não poderiam voltar para o seu meio comunitário, né? Porque a gente está deixando pessoas passando mais tempo nessas instituições fechadas e correndo mais risco de contaminação em massa, né? Então, é interessante que o sistema de justiça também avalie essas questões, né? Que não é só questão de saúde mental, é também questão de saúde física, né? Será se os mesmos cuidados ou pretensamente determinados dos hospitais de campanha, isso está sendo feito dentro dessas instituições fechadas, né? Dentro do sistema socioeducativo que lida com adolescentes? Acredito que não, porque senão a gente já tinha conhecimento de fiscalizações ou dispersões. O que a gente tem, por enquanto, são denúncias, né? Do mesmo jeito, a gente sabe que a gente tem que reduzir a concentração de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos, né? E também em hospitais de custódia. E isso se dá através de alta e desinstitucionalização, né? Que também está sempre no horizonte da reforma psiquiátrica, mas eu acho que também a gente não pode deixar de trabalhar nessa perspectiva, porque agora a tônica da saúde é a Covid-19, né? Então a gente não pode também esquecer que isso tem que ser um horizonte, né, para as políticas de saúde mental ou para as ações, né? Outra questão que eu também queria trazer, que eu acho importante dessa recomendação, é que tem que ter participação de gestores da área da saúde mental, representantes do controle social, nesses comitês de crise que estão avaliando as unidades, que estão discutindo políticas e ações para combater, para o enfrentamento da Covid, né? Os profissionais, as equipes de saúde mental, de alguma forma, têm que participar, não só por conta da repercussão que isso pode causar no sofrimento das pessoas por estar em condições de distanciamento, ou em quarentena, ou em isolamento. Porque também tem pessoas que estão em confinamento, né? Então, isso é importante que a gente traga. E indicadores também de vigilância de saúde mental, né? Por que não, durante a pandemia? Você saber o que está acontecendo. Está se atendendo crise, né? O que está sendo feito de contato com essas pessoas que não estão podendo transitar, não estão podendo mais circular nos serviços, né? Que ações estão sendo realizadas para saber as condições que essas pessoas estão, né? Que não seja só a medicalização ou a renovação de receita ou a entrega dela, né? Então, assim, são reflexões que eu acho importante para a gente trazer, porque o confinamento, ele faz com que a gente não participe do que acontece lá dentro, né? Não só são os muros físicos, não são só as grades, mas um dos problemas centrais do confinamento é perceber que não há comunicação e como se não houvesse necessidade de comunicação com a sociedade de forma mais ampla, né? Essa é uma ideia muito forte na estrutura ou na ideia e na ação de quem coloca o confinamento como uma principal prática de cuidado, né? Então, não sei se ainda estou no meu tempo, a caneta não levantou, então eu posso continuar. Ainda tem uns 4 minutinhos. Certo. Então, assim, eu não sei se tem... eu não estou conseguindo ver comentários aqui, eu não estou conseguindo visualizar, mas se você já estiver vendo algum comentário que possa trazer, né, para a gente complementar. Mas, enfim, eu me preocupo muito e eu acho que todo lutador de todas as lutas sociais por liberdade, por direitos humanos, também tem que colocar no seu horizonte essa preocupação com as famílias e com os usuários que estão lá em situação de confinamento, né? E que a gente precisa deixar bem claro, elas não estão isoladas só socialmente, elas foram segregadas da sociedade, né?
Uhum. E isso não é só durante uma pandemia, não. Isso aí é por vários anos. Essa inspeção, por exemplo, identificou pessoas que foram internadas quando elas tinham 2 anos de idade. Pessoas que estão 60 anos internadas nesses locais. Então, é urgente a pauta da desinstitucionalização. Sempre vai ser urgente enquanto tiver um morador de hospital psiquiátrico. Enquanto tiver um hospital psiquiátrico aberto, né? A gente não pode deixar de lutar por essas pessoas, que elas têm poucos representantes, né, na sociedade. Boa parte das suas famílias tem ainda realmente o hospital psiquiátrico como um lugar, um único lugar de um tratamento efetivo, né? Não é à toa que o Baquite trouxe, né, um depoimento aí de uma pessoa que sente saudade, né? Mesmo alguns já banalizaram o que é a violação de direitos que acontece ali dentro. Já foi banalizado, já faz parte da vida dele. Como diz Goffman, ele passa por um período de pré-internado e depois, quando ele se torna um internado, que ele começa a entender que aquelas normas ali, entender não, a incorporar que aquelas normas e todo aqueles regramentos, mesmo tendo uma característica violadora, opressora, né? Mas ele entende que aquilo dali é pelo cuidado dele, né? Colocar ali daquela forma e ali faz parte do cuidado, né? Até a cela forte que ainda existe em alguns lugares, né? Algumas instituições ainda mantêm a cela forte, né? Aqueles quartos isolados, quartos escuros, essas imagens são identificadas nessa inspeção. Esse relatório tem fotos, né? Não é um depoimento de um técnico militante da luta dos direitos humanos, do mecanismo de prevenção e combate à tortura, só que está dizendo não. O relatório consta fotos e depoimentos das pessoas que foram entrevistadas durante a inspeção. Então, assim, as violações no final da década de 70 no Brasil, elas ainda persistem, né? Ainda persistem nessas instituições até hoje, né? Então, por isso que a gente, enquanto militante da luta antimanicomial, jamais pode deixar de fazer e de trazer essa discussão. Uhum. A caneta foi levantada, então agora eu silencio. Núbia, obrigado, né? É sempre um prazer, né, estar dialogando com você sobre essa temática, essas temáticas, né, que fazem parte do centro das nossas discussões, né, do nosso movimento de embate, de luta, né, em prol de uma sociedade menos excludente, né, com um olhar diferenciado para as pessoas, na verdade, para todas as pessoas, né? E assim, achei muito interessante as coisas que você trouxe, principalmente sobre essa história do confinamento manicomial, que ele precisa sempre estar em debate, né? Isso, de fato, é uma coisa importante. E que esse debate, ele não precisa... Ele persiste, né? Isso, persiste, e que ele precisa ser debatido por toda a sociedade, não só pelos militantes, não só pelos familiares de pessoas que estão em algum local desse tipo, né, mas pela sociedade como um todo, porque a sociedade como um todo, ela tem um prejuízo, né, quando algum dos seus membros estão dentro de alguma dessas instituições, né, estão nessa situação de confinamento manicomial. E quando você traz, por exemplo, esse final aí sobre a questão das comunidades terapêuticas, ou sobre essa questão da naturalização ou banalização das internações, de ser internado, eu lembrei muito do meu cotidiano de prática. Eu trabalho no CAPS AD, e eu percebi que não é muito difícil você encontrar relatos, né, de violação de direitos humanos dos mais graves dentro desses locais. Se você conversar com qualquer pessoa que tem problemas do uso decorrente de drogas, do uso recorrente, do uso abusivo de drogas, se você perguntar a qualquer uma dessas pessoas que tenha tido uma experiência mínima numa comunidade terapêutica, ela vai dizer para você várias dessas coisas que já estão documentadas nos relatórios e nas pesquisas e em tudo, né? Então, assim, não tem segredo, né? Agora, muitos falam de fato dessa forma. É uma coisa natural, eles naturalizam, acham que tem que ser daquele jeito mesmo, e a gente precisa estar trabalhando para desconstruir isso de alguma forma, né? Então, obrigado aí Só para terminar, Alex, porque essa forma de pensar manicomial, ela também está nas nossas famílias, né? Então, ele sai de dentro da estrutura hospitalocêntrica, fechada, e ele vai para dentro de um quartinho ou para dentro de casa, mas continua isolado, né? E, às vezes, ele tem mais sociabilidade dentro de um hospital psiquiátrico, violador, opressor, do que, às vezes, dentro da própria casa.
infelizmente. Desse jeito. Pois, Nube, agradeço aí. Agora eu vou aqui te tirar, certo? Para eu convidar a Márcia. Ok. Agora vamos convidar a Márcia. Cadê você, Márcia? Tá aqui. Bem, a Márcia, como eu falei no início, né, é nossa colega militante, né, do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. Ela é assistente social e a gente sempre fala que ela está em diversas frentes, né? A Márcia está em diversas frentes, né? Lá no debate, na luta, trazendo pautas para a gente, né? Estimulando também a nossa participação, né? E fazendo esse diálogo grande com a saúde mental, direitos humanos. Boa noite, Márcia. Ela é assistente social e a gente sempre fala que ela está em diversas frentes, né? A Márcia está em diversas frentes, né? Lá no debate, na luta, trazendo pautas para a gente, né? Estimulando também a nossa participação, né? E fazendo esse diálogo grande com a saúde mental. Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Alex. Tudo bem? Tudo bem, só que tu ajeita a câmera aí pra gente poder te ver. Pronto. Pronto, tá ótimo agora, Márcia. Seja bem-vinda aqui à nossa live, ok. Ok. Então, primeiramente, né, saudar todas e todos, né, todos os companheiros, militantes, profissionais da saúde mental, que ao longo desses anos, né, tem construído junto com esse coletivo, com o Fórum da Luta Antimanicomial, nessa grande frente, né, de luta e resistência, né, e tentativas de resistência, né, aqui no Ceará. E, enfim, contra todas as formas de opressão, né, Márcia, e a defesa, né, dos direitos humanos. Tá me Márcia, ouvindo? Estamos, mas tá fazendo eco. Tu tá com fone de ouvido aí que tu possa usar? Melhorou? Ah, sim. Pronto, Melhorou? continua. Sim, sim. Sim. Então, saudar todos, todas e todos, né, companheiros. Vi aqui a oportunidade da gente se falar, de conversar e dialogar nesse momento, né? Eu lembro que o 18 de maio, pela primeira vez, né, é um 18 de maio atípico. Né? Pela primeira vez, nós não estamos nas ruas, né? Não estamos, né, nessa frente, nesse grande debate, né, nas praças, na rua, nos espaços, na universidade, no território. Né? Então, é um 18 de maio atípico. Mas isso não deixa de intensificar também um processo que eu achei interessante, de tentativa de articulação também, né, do nosso núcleo, enquanto Ceará, com os outros núcleos que compõem a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, na qual o Fórum faz parte. Então, foi uma oportunidade bem interessante para que a gente, enquanto núcleo, pudesse pensar estratégias conjuntas, né, debates nas cidades, e compartilhamento de lives, lá em Pernambuco, no DF, em Minas. Então, a gente está compartilhando nas nossas redes sociais também esse diálogo que está acontecendo no Brasil como um todo. E eu achei muito interessante alguns debates que aconteceram que convergem muito com esse momento, né, que a gente está conversando aqui hoje. Essa semana, esses dias, a Renila teve um momento de debate muito interessante, que a live o tema da live era querer ser livre e também querer livre dos outros, né? Eu acho que quando a gente traz essa discussão do debate do confinamento, do isolamento, do manicômio, é importante a gente pensar
na defesa, sim, da nossa agenda, da luta antimanicomial, mas também entender e compreender que existem outras formas de opressão, de isolamento, de segregação, que existem em outros espaços, né, que existem também em outras agendas de luta, como a luta antiproibicionista, como a luta em defesa, a luta em defesa das pessoas que estão encarceradas, como um processo de uma agenda de desencarceramento, que também é uma luta que existe no Ceará e no Brasil, né? A luta em relação à questão do abolicionismo penal. Então, o que a gente percebe, a partir desses debates que estão acontecendo, né, nesses últimos dias, no 18 de maio, que é o grande desafio que se coloca para o movimento, é exatamente a articulação e a conexão dessas lutas, né? Elas são lutas que convergem, são semelhantes, porque a questão que se coloca hoje é exatamente trazer para a sociedade a importância, né, de estarmos articulando e vendo semelhança nessas opressões, né, nessas medidas autoritárias que existem no manicômio, mas existe também no sistema prisional, que existe no sistema socioeducativo, nas instituições de longa permanência, asilos de idosos. Então, quando a gente fala na luta antimanicomial, é nesse sentido também de apresentar para a sociedade que existem diversas opressões que estão aí nesses espaços totais, de destruição total. E é importante a gente apresentar e ver também de que forma, que eu acho que esse é um grande desafio para o nosso movimento, né, que aí é que tá, de que forma esse movimento se articula com essas demais agendas, com essas lutas, e que convergem numa agenda comum, né? É difícil, mas eu acho que é um desafio que tem sido colocado, né? Porque quando a gente vê os manicômios, a gente se coloca manicômio, instituições asilares para idosos, instituições de longa permanência, comunidades terapêuticas, são todos espaços, gente, de privação de liberdade. Existem algumas legislações e normativas, inclusive nacionais e internacionais, que colocam todos esses espaços manicomiais, porque são espaços de isolamento, segregação, como espaços de privação de liberdade. E não necessariamente um espaço de cuidado, como eles muitas vezes defendem, né? O que a gente ouve é uma narrativa e um discurso de que o hospital psiquiátrico, a comunidade terapêutica, ela trata, ela cuida, ela, de certa forma, as pessoas estão lá porque não tem, muitas vezes trazem também uma narrativa de que a atenção psicossocial está desarticulada, que não presta, o SUS não presta. Então, a resposta ainda é o manicômio, como a Núbia falou, desde o final da década de 70, que a gente luta em defesa do cuidado em liberdade, mas em todos esses espaços, não só dentro dos hospitais psiquiátricos, manicômios, mas esses outros espaços também que trazem um processo de isolamento e segregação, né? Então, a articulação dessas lutas é extremamente necessária nesse momento, porque são lutas muito próximas, né? E que essa lógica de segregação é muito comum nesses espaços. E aí, o perfil dessas pessoas é um perfil que também é comum, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no CAPS, isso era muito comum e a gente viu o percurso, o itinerário de cuidado que a pessoa, de repente, fazia, ela percorria todos esses espaços. Ora no manicômio, ora na comunidade terapêutica, depois ele sai da comunidade terapêutica, vai para o sistema prisional ou socioeducativo e vai para a instituição psiquiátrica, enfim. Esse percurso é que precisa ser debatido, discutido e apresentado para a sociedade, né? Porque é um discurso que, como o Rafael Baquite fala, e Núbia, né? É um discurso que a gente precisa travar com a sociedade, porque a sociedade acha que realmente essa narrativa de um cuidado que existe no hospital psiquiátrico, um cuidado que existe em comunidade terapêutica, mas, na verdade, são também espaços de privação de liberdade, né? E a gente acha que defende que a participação social é o lugar que nós conhecemos, né, que militamos, que enfrentamos ao longo desses anos, né, que através da organização e participação popular que é possível construir esse lugar de resistência, né?
e uma resistência que possa se articular, que é uma resistência também que se articula com outras agendas, a agenda antiproibicionista, junto com a agenda antimanicomial, com as pessoas do campo do abolicionismo penal. Né? Então, para nós, o movimento de luta, pensar que conseguimos, de que forma podemos atar esses nós, de que forma e de que estratégia podemos se articular em uma luta comum. Né? Esse é o nosso grande desafio. E isso é interessante porque tem sido discutido ao longo desses 18 de maio desse ano, de uma maneira bem mais forte, e também pelo contexto que a gente tem vivenciado, né? Um contexto de desmonte de uma democracia, de um modelo fascista, e que está posto, e que a gente precisa encontrar formas de resistir. E a gente acredita, enquanto movimento, inclusive enquanto movimento nacional, que a forma de resistir é, sim, defendendo a nossa agenda, mas é a articulação com essas outras agendas de lutas, né? Afinal, a gente está falando, gente, das mesmas pessoas, né? São as pessoas que sofrem, as pessoas que foram excluídas da sociedade, que não contribuem, de repente, com o modelo de sistema de exploração capitalista, são jogadas de instituição em instituição, né? Como eu falei, ora no manicômio, ora na comunidade terapêutica. Enfim, é um perfil que é comum, né, na nossa luta, né? E quando falamos desses espaços, falamos também do hospital psiquiátrico, esse espaço também de privação de liberdade, né? Eu tenho alguns dados aqui, eu vou falar rapidamente, para que vocês possam ver o que existe a nível de Brasil em termos de pessoas que se encontram em privação de liberdade. Por exemplo, no sistema penitenciário, né, do Brasil, existem cerca de 800 mil pessoas, né, no sistema prisional, encarceradas. No Ceará, esse número é cerca de 23 mil pessoas, né? Em sua maioria são jovens, são negros, enfim, os leitos psiquiátricos. Quanto temos de leitos psiquiátricos? Também, no Brasil, cerca de 20 mil leitos existem no Brasil, e dentre esses leitos psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos, também existem pessoas em situação de moradia e pessoas em longa permanência em seu hospital psiquiátrico. Aqui no Ceará, existe cerca de 78 pessoas em instituição de hospital psiquiátrico, estão em situação de moradia. Né? Houve essa inspeção nacional, como a Nubia falou, no relatório. Esse relatório, vocês podem encontrar ele no site do Ministério dos Direitos Humanos. É um relatório que foi construído e pensado e elaborado através da parceria do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Ministério Público Federal, mais especificamente a PFDC, que é a Procuradoria Federal de Direito dos Cidadãos, e o Conselho Federal de Psicologia. Então, houve essa dinâmica, né, de articulação dos estados. Aqui no estado do Ceará, eu tive a oportunidade de participar da inspeção do Hospital Mental de Messejana e contribuiu com o relatório nacional. Então, as situações de violações de direitos, de insalubridade, né, de pessoas que estavam lá numa condição de contenção, pessoas que não necessariamente tinham transtornos mentais, mas pessoas com problemas neurológicos que estavam contidas no leito, e no prontuário não existia nenhuma recomendação para esse tipo de contenção, então foram todas as formas de violações de direitos. Pessoas que eram cadeirantes, sem nenhum tipo de acessibilidade, eram arrastadas no chão, enfim. Como a Núbia disse, no relatório existem muitas fotos, inclusive as fotos do Ceará. É importante que depois a gente possa até colocar aqui para vocês, que eu acho importante que depois a gente possa também trazer a apresentação desse relatório. Esse relatório era para ter sido apresentado agora, inclusive pelo Ministério Público do Ceará, que participou, né, que foi um dos protagonistas dessa inspeção aqui no Ceará, em conjunto com o Conselho Regional de Psicologia. Eu acho que seria muito importante a gente estar apresentando, porque são dados do Ceará que convergem com o que a gente traz, que a gente denuncia, enfim. Outro dado que eu acho que é importante, 50 mil pessoas cumprem medidas de segurança em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Né? Aqui no Ceará, existe o hospital, o Instituto Psiquiátrico Estênio Gomes,
que tem cerca de 130 pessoas, né? Dentre essas pessoas, algumas cumprem medida de segurança, mas também tem um número de pessoas que já poderiam estar em liberdade, que já têm o alvará de soltura, já cumpriram a medida de segurança, mas continuam dentro do manicômio judicial, por uma falta de estrutura e organização do Estado, no sentido de garantir, né, a liberdade, primeiramente, e a desinstitucionalização dessas pessoas. Muitos perderam o vínculo com a família, né, mas assim, o governo do Estado do Ceará poderia criar políticas públicas específicas para atenção a essas pessoas, e não criam. Então, as pessoas continuam no manicômio, mesmo com alvará de soltura, e algumas até já morreram, esperaram 30, 50 anos, 20 anos. Então, são realidades que muitas vezes a gente desconhece. Para que eu trago isso, para que a gente possa compreender, entender que os manicômios, eles perpassam por todos esses espaços, né, que são espaços de privação de liberdade, que existe isolamento, que existe segregação, que existe violação, inclusive, dos direitos, né, de garantia dos direitos dessa pessoa, direito à liberdade, direito ao livre acesso ao território, à rua, a uma casa. Então, seus direitos estão sendo negados, né? E sim, e em comunidades terapêuticas, em clínicas de drogas, cerca de 100 mil pessoas estão em comunidades terapêuticas e clínicas, e idosos e clínica de idosos com instituição de longa permanência, cerca de 100 mil também. Então, ao todo, mas a gente está falando, né, de um contingente de cerca de 1 milhão de pessoas, né, em privação de liberdade. E o relatório nacional da inspeção das comunidades terapêuticas e inspeção, tá bom, Alex, do hospital psiquiátrico, eles trazem isso à tona. É importante que vocês busquem e possam ler esse relatório, certo? Então, a pandemia, ela vem no momento em que esses espaços violadores de direitos se encontram, muitos deles superlotados, no caso das unidades prisionais, do centro educativo, de locais de abrigamento de idosos, superlotados, já com denúncias de violações de direito, de tortura, de insalubridade. Nem essas pesquisas apontam que a pandemia ela vem nesse contexto. Né? Então, esses espaços de controle, lógica de isolamento, a partir do contexto da pandemia, eles realmente tendem a piorar, eles tendem a agravar a situação, né, não só de saúde, mas de garantia de direito dessas pessoas. Né? E, por último, um minuto. Sim, 30 segundos. Então, gente, terminou meu tempo? Tá terminando. Conclua rapidinho pra gente ir finalizando. Então, eu acho que é interessante o debate, eu acho que algumas questões podem ser colocadas e respondidas aqui. A gente traz, só para concluir, a gente traz e pretende, né, trazer essa radicalidade, né, do cuidado em liberdade, mas também das liberdades democráticas, de todas as pessoas que estão em opressão e em privação de liberdade, seja ela no manicômio, seja ela na instituição asilar, seja ela na unidade prisional ou do socioeducativo, porque não são lugares de tratamento, não são lugares de ressocialização, de reabilitação, muito pelo contrário, né? São lugares de tortura, de isolamento e segregação, onde as vozes, né, dessas pessoas são totalmente cessadas. O seu direito à voz não existe, o seu direito de dialogar e dizer do seu sentimento, de como você se sente nesse lugar, não existe. Né? A situação é muito grave. Eu acompanho alguns GTs, como o Alex falou, aqui no Ceará, né, no Brasil, que tratam dessa questão do sistema prisional, gente. Assim, é muito difícil, é muito sério, né? E são pautas que convergem com a nossa luta. Então, nosso desafio enquanto movimento é esse: tentar se articular com essas outras lutas, com essas outras agendas e avançar na resistência. Valeu, Márcia, obrigado. A Márcia trouxe a lembrança do quanto nós temos ainda que lutar, né? O que para algumas pessoas, né, pensam que as coisas estão consolidadas, né? Quando a gente vai fazer a análise da nossa realidade, a gente percebe que não, ainda tem muito o que lutar, tem muito o que avançar ainda, embora já tenham tido conquistas e muitos avanços, como
foi bem lembrado pelo Bakhit lá no início e tudo. Mas a gente precisa ainda avançar muito, a sociedade precisa avançar muito sobre a compreensão, né, do confinamento antimanicomial, das instituições totais, né, de como isso se operacionaliza dentro do nosso cotidiano. E tá falando aqui que faltam 15 segundos, então agradeço a participação de todos, certo? Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. E eu tenho um caminhamento que eu acho que não vai dar tempo, mas aí a gente deixa para depois. Um abraço, pessoal. Tchau.